Pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. A gente está aqui hoje com o Dr. José Renato, juiz de Direito no TJ Rio e professor de cursos preparatórios para o ENAM. E por que que a gente está com um convidado tão ilustre aqui hoje? Para a gente fazer um comparativo, o que teve no ENAM no primeiro, no segundo ENAM e o que que é que a gente pode esperar para o ENAC. Então, com base nisso, o Dr. José Renato se dispôs, com muita atenção e zelo, a fazer comentários do que ele observou no ENAM, forma de cobrança, temas que foram mais cobrados, para quê? Para que a gente já espere o que pode vir com o ENAC. O ENAM é um excelente termômetro para a gente ter noção do que tem por espera do ENAC. Será tudo igual? Não, não será mesmo, até porque o número de questões vai ser diferente, a forma de cobrança, o que que um cargo exige, o que que o outro cargo exige é diferente, mas dá para ter uma noção, dá para vocês tirarem dúvidas de como que são os preparatórios para o ENAM, o que que estão sendo as apostas, o que está vindo de jurisprudência para que vocês afiem aí o machado e brilhem no ENAM. Quer começar, doutor José? Quer que eu fale primeiro o número de questões? Fique à vontade, ficar melhor para você. Vamos lá. Boa noite, gente. Tudo bem? Espero que esteja todo mundo tranquilo aí. A Jéssica já me apresentou, né? Eu sou juiz do Tribunal de Justiça do Rio e eu também dou curso desde a primeira edição do ENAM. Acho que alguns devem conhecer, que é o curso ênfase, que é um curso específico. No início era mais voltado para a magistratura federal, Procuradoria da República. Hoje a gente dá aula para todas essas carreiras jurídicas correlatas, também estadual, procuradorias. E aí, no Enan, a gente já teve formalmente duas edições, mas foram três provas. Não sei se todo mundo sabe, teve o caso lá do Amazonas, né? Que teve que ter a reaplicação do Enan. E aí, em primeira edição, foi a agonia que eu acho que todo mundo aqui tá, de ó, é a primeira prova, não tem uma prova anterior, não quer que eu vou me basear e tudo mais. E depois a gente foi percebendo que não é tão diferente assim do que eram as outras provas objetivas, em que pese tinham suas particularidades. Só que tem muito mais similitude do que diferença. Tá? Então, principalmente para quem já passou por experiência de fazer prova objetiva, vocês vão ter ali as peculiaridades. Mas assim, não é algo para mudar a forma de estudo. Segue com o estudo de primeira fase e aí vai ter só adaptação para o Enem. Até para a gente já começa já a ter os aprovados nas duas edições anteriores, e aí tem uma questão que depois a gente vai até discutir, primeira fase, se vai continuar tendo prova objetiva ou não. Mas, por exemplo, aqui no Rio a gente já teve o concurso pós-ENAM com prova objetiva. E aí a estratégia era exatamente essa. Olha, o pessoal que passou no ENAM vai fazer prova objetiva, segue o mesmo estilo de estudo. Não precisa mudar muita coisa, não. Obviamente, no Rio tem uma outra peculiaridade que a gente conversa, que vai ser parecido com vocês. Lá no Rio aqui a gente fala, olha, dá uma olhada um pouquinho que tem algumas súmulas do tribunal que tem histórico de cair, que aí vocês vão puxar, por exemplo, para o Código de Normas do Estado. Mas, normalmente, inclusive, quem está passando no ENAM costuma ter um bom desempenho na própria prova objetiva, e vice-versa. Quem já passou de prova objetiva costuma ter um bom desempenho no ENAM. E aí, Jéssica, me corta aí, senão eu fico aqui só falando, e aí também você tem que passar as peculiaridades, essa parte, de vou ser sincero, eu até dei uma olhada por cima, mas aí eu não vou lembrar exatamente a quantidade de questões de cada matéria, que aí é Passar melhor você aqui. passar. Você Tá consegue silenciada. ver o arquivo? Aí voltou. Ele tá com o nome Enam, comparativo. Então, enquanto eu começo a falar, tá no nosso Drive. Quando o Pedro vai separar o arquivo, gente, o que que eu quis observar? Número de questões e temas que caíram, tá? Podem ficar despreocupados, não precisam de copiar nada, a gente vai disponibilizar no grupo, tá? Até para vocês verem o que que mais caiu e pelo cartório o que tem mais chance de cair. Primeira matéria, que é a nossa, né? Top um
Direito Notarial e Registral, não vem no Enem, não é uma matéria que, por razões óbvias, não tem tanta razão de estar na prova da magistratura, mas tem toda a razão de estar na nossa prova. Então, não tem notarial e registral. Mas o que esperar? Ao meu ver, tá? Pelo que foi a prova, que eu fiz uma análise boa das provas anteriores do Enem. Eu achei que a parte de humanística, essas matérias que não são afetas a nós, mas são do Enem, que vieram questões mais interpretativas, questões da pessoa realmente achar um vocacionado ali para ser um juiz, questões que deixavam a pessoa ali interpretar, olha, será que a razão de ser disso é isso? Como é que eu vou interpretar isso? Não eram questões assim, óbvias de decoreba de lei, de decoreba de jurisprudência, mas sim priorizaram o raciocínio. Você concorda, José, que não teve muita questão assim? Concordo. E aí, se quiser, a gente pode até conversar aqui. Tenho um material que a gente usa para uso interno para preparar as aulas, né? E aí a gente faz uma separação entre lei seca, jurisprudência e doutrina. Aqui, tese não é uma comparação tão clara, porque tem várias questões que você vai precisar da lei seca e da jurisprudência para responder. Mas aí a gente olha, por exemplo, civil. Eu posso falar até os números de empresarial, porque empresarial é eu que fiz a estatística, então eu posso compartilhar tranquilo. Mas, por exemplo, empresarial, o grosso é lei seca, e civil também. Humanística já é um mundo totalmente diferente. Humanística, ela vai pegar uma parte teórica, e você tem algumas coisas de jurisprudência também. E aí você vai percebendo. Então, assim, tem uma mudança de matéria para matéria. Constitucional também, que aí vai ter nos dois. Constitucional já vai mais para jurisprudência, em que pese tenha também muita lei seca, e aí vai ter uma peculiaridade constitucional, que eu não, que talvez seja grande questionamento, talvez para o ENAC, que no Enem, o constitucional entra trabalho, entra processo penal nas matérias de constitucional. E aí eu não sei como é que eles vão fazer, se eles vão aproveitar o constitucional para cobrar, como eles fazem no Enem, matérias que em tese estão fora. Então, o pessoal de tributário também acaba tendo algumas coisas. Trabalho, assim, não vou nem me aventurar aqui a analisar as questões de trabalho inconstitucional, porque eu não faço a menor ideia. Mas também você tem essa cobrança. E aí é uma questão que também dificulta um pouco na hora que a gente prepara a aula, porque assim, é, o Enem, provavelmente o ENAC também vai ter isso, ele quer fugir um pouco daquela regra estática de, olha, vou ter 6 questões de empresarial, vou ter 7 questões de determinada matéria. Então, vocês vão perceber que por exemplo, empresarial novamente, caiu em empresarial CDC, e era uma questão que você respondia exclusivamente com o CDC. Então, você vai ter que também ponderar isso, que aí vai ter essa questão de muito caso concreto também, mas, além disso, ele vai querer, até em tese, matérias que cobram mais lei seca, você precisa exatamente dessa interpretação. Então, se prepare aí, não sei, tem gente que gosta, tem gente que não, dele te trazer um caso concreto e falar, ó, te vira, vai lá, o que é que tem que fazer nesse caso? Você vai fazer o ato A, o ato B da seguinte forma, o ato C de outra forma. Então ele vai ser muito caso concreto. Pelo menos foi assim no Enem e tende a ser no Enac. Tá? Exatamente, ainda mais em registros públicos, né? Que tem que ser a nossa matéria cargo-chefe. Você vai ter que ser notário, você vai ter que ser registrador, então ele quer ver um vocacionado ali do outro lado. Então, gente, esperem para registros públicos. Questões de casinhos, questões que tem que ter conhecimento sim da lei, mas que tem que saber interpretar. Então, para quem tem dificuldade em princípios, é a hora de aprender princípios, tá? Notariais e registrais, porque muitas questões você pode não lembrar totalmente da lei, mas conseguir ver com base nos princípios o que seria a resposta mais acertada. Então, notarial e registral a gente não tem um comparativo, mas sabemos. Provimento 149, Lei 8935, Lei 6.015, Lei 9492, Marco das Garantias, tá? Acho que vai vir muita questão com a aplicação dele.
e demais legislações que eu elenquei ali as top 10. Mas não basta ser decoreba de lei, como o doutor José Renato falou, é saber entender a lei e saber aplicá-la. Então, quando você estiver lendo, sempre passa aquele estudo ali. E se chegasse isso aqui no meu cartório, ia ser ato de registro ou eu ia ter que devolver? Se eu fosse devolver, por qual fundamento que ia ser? Por qual princípio que ia ser? Tá? Sempre faço esse estudo crítico para o Enem. Não basta decoreba. Tem que saber interpretar, porque as questões da FGV elas são muito particulares. Pedro, conseguiu acessar o arquivo? Consegui, enviei no chat também. Quer que eu comece a transmitir ele? Coloca aí, para a gente ir para as outras, que eu acho que as demais vão ter mais amplitude. Teremos também civil, constitucional, administrativo, tributário, teve uma surpresinha que o Zé Renato já antecipou. FGV, a mesma banca. Pronto, Jéssica, está transmitindo, tá? PC, falamos ó, do ENAC, tá, gente? Principais leis. Constitucional. Eu vou pedir uma opinião do doutor José Renato e vou dar minha opinião pessoal. Eu achei o coração da prova de direito constitucional. Eu achei que interligou várias matérias. Não caiu só um constitucional puro. Não teve no edital cobrança de tributário, mas teve questões de tributário dentro de constitucional. E no ENAM foram 15 questões e no ENAC serão 9. Então, com base na nossa atividade, gente, com o que mais cai em concurso de cartório, eu elenquei o top 5, que são as minhas 5 apostas de temas que têm maior chance de ter questões. Vão ter só desses temas? Não. Mas concurseiro de cartório não pode não estudar controle de constitucionalidade, que é o nosso top 1. Não pode deixar de estudar direitos individuais, direitos fundamentais, organização do Poder Judiciário e nacionalidade. Por quê? A aplicação, gente, ele é direitinha com a nossa atividade. Tá? Achei isso muito do Enan. Ele está muito preocupado com o que vai ser a atividade fim daquele cargo. O que você achou de constitucional, doutor José? No Vamos Enan? lá. Constitucional é a matéria em que tem mais cobrança de jurisprudência. Então, se for para. Se é uma matéria que tem que estar atento para os informativos 2024, 2023, é constitucional. Normalmente não são julgados tão antigos. Além disso, que a Jéssica falou, é aqui que entra outras matérias. Então, para a magistratura, por exemplo, não tem direito do trabalho, processo do trabalho, mas tem aula de trabalho, processo do trabalho, porque costuma cair em constitucional. Então, mesma situação. Não se assustem se aqui vir matérias que não de constitucional. Além disso, e aí isso aconteceu no Amazonas e na primeira edição. Aqui foram cobrados temas que são temas, como se fossem temas interessantes institucionalmente para o CNJ e para o STF. Então, dentro, obviamente, da realidade de cartório, mas se tem algum tema que foi objeto de algum projeto institucional recente do CNJ, é bom se atentar. O exemplo máximo disso é que teve uma questão em constitucional, eu não vou lembrar agora qual edição, mas foi uma questão retirada de um discurso do Barroso, na abertura dos trabalhos do STF em algum ano. Então, assim, é muito da realidade do Supremo sendo cobrado e do CNJ, né? Até porque os presidentes são os mesmos. Então, se atentar para isso. Aqui é o local, junto com o humanístico, mas aqui é o local que, para o Enem, eles mais tentam buscar esse vocacionado. Então, provavelmente eles vão fazer a mesma coisa com, com o ENAC. Eles vão tentar puxar as questões mais para a realidade. Obviamente não vai ser tudo, pode esperar aquela questão de, sei lá, controle de constitucionalidade ou federação, que a priori não tem relação, mas fica atento. Saiu algum provimento mais recente tratando de alguma questão, a possibilidade de cobrar inconstitucional é grande. Tá? E é,
também o outro ponto que eu acho interessante aqui é que aqui é o local que a lei seca, ela costuma ser mais cobrada no Enem, é menos cobrado. Então, além de jurisprudência, vem algumas questões de doutrina, nada de outro mundo, assim, mas, por exemplo, classificação do controle de constitucionalidade vai ser cobrado aqui. A organização da federação, centrífuga, centrípeta, é, os conceitos de nacionalidade, jus soli, jus sanguinis. Então, assim, o momento de ter um conhecimento um pouquinho maior em doutrina é constitucional, tá? Então, tem que revisar esses temas também. Só para servir de comparação, eu vou tirar a humanística daqui, mas no controle que a gente tem do Enem, constitucional foi a única matéria que teve mais questões somadas de doutrina e jurisprudência do que lei seca. Não sei se deu para entender. Se você somar doutrina e jurisprudência, tem mais questão do que só de lei seca. Em relação às outras matérias, tem mais lei seca do que as outras duas somadas, tá? Olha, jurisprudências que eu acho interessante, pessoal, vocês darem uma olhada. ISS, a questão das serventias extrajudiciais, é, que a aposentadoria compulsória não se submete a titular de serventia, toda essa jurisprudência que tem a ver com registros públicos, parte geral, acho que pode vir cobrando tanto na parte de registros públicos quanto aqui em constitucional. Muito CNJ, que sempre cai prova de cartório. A quem cabe legislar as normas para cartório, o poder do Poder Judiciário Estadual, a fiscalização do Poder Judiciário Estadual, a nacionalidade ali, junto com a INDP e o nosso livro E, que tem, assim, impacto direto, publicidade, gratuidade de certidão, LGPD e o nosso princípio da publicidade. Então, dá para ter muita decisão de jurisprudência, que são temas ali que são afetos, acho temas interessantes, sem descuidar dos temas que sempre caem. Prova de cartório não deixa de ser esses temas os que mais caem. Então, é realmente solidificar com jurisprudência, não dá prova de cartório, não dá mais para ir lendo só lei seca. Foi-se o tempo que passava só com lei seca. Então, jurisprudência e um pouco de doutrina. Acredito eu, tá? Agora, opinião pessoal, que constitucional para a ENAC deve vir um pouco mais leve do que veio para o ENAM. Agora, civil, eu já acho o contrário. Eu achei civil, não sei se é porque para cartório a gente faz civil mais pesado, eu achei o ENAM leve. Acredito que o ENAC vem mais pesado. O que foram as suas impressões, doutor José, de civil? Bem, é isso por aí mesmo, assim, por exemplo, as questões de constitucional, tem mais questões médias e difíceis do que civil. E aí foi muito, foi muito letra de lei, teve também jurisprudência, muita questão que é caso concreto, mas, por exemplo, vai ter que ter o domínio, falou aqui, por exemplo, de defeitos do negócio jurídico. Então, ele pede um caso concreto, mas vai exigir o domínio para vocês diferenciarem erro de dolo, de coação. Então, assim, por mais que sejam casos concretos, se a gente tem o domínio da, da legislação, consegue responder aqui tranquilo. Tanto que, apesar de ter uma quantidade maior de acertos pelo que a gente estava mapeando. E também tem uma questão, talvez até por um institucional do CNJ, que você tem. Aqui eu teria um estudo um pouco mais dogmático, assim, eu não ficaria tão preocupado, por exemplo, muita jurisprudência. Eu daria muito mais atenção ao Código Civil ao Código Civil, a algumas leis especiais, tá? E dominar aqueles conceitos gerais, assim, que não é nem doutrina, tá? É dominar os conceitos básicos de direito de família, impedimento, suspeição. Gente,
Estão conseguindo me falou que está travando. Travou um pouquinho, José. Olha se você consegue mexer na internet. Tá dando umas pausas na sua fala. Deixa eu ver Eu, aqui. Estão me escutando? agora sim. Tá. Então é isso, assim. Aqui é um estudo que não tem muito mistério, não. É conhecer os conceitos básicos de direito civil e tá com aqueles dispositivos mais cobrados bem, assim, bem na cabeça. Então, tem que saber, por exemplo, os defeitos do negócio jurídico que estão aqui. Tem que ir com o domínio dessas matérias, tá? Gente, eu vou tentar trocar aqui a internet, porque para só um momento. Gente, para o ENAC, eu já acho que essa vai ser uma das matérias mais difíceis, tá? Tal como foi constitucional para o ENAM. Após o ENAC, a matéria de maior dificuldade vai ser direito civil, porque direito civil é o nosso cargo-chefe do cartório, é o que a gente usa como base para interpretar, para poder lavrar atos. Então, acredito que será direito civil o tema mais pesado do ENAC. Acredito que virá muita jurisprudência? Não. Civil, não acho muita jurisprudência, mas civil, acho que será onde vai ter mais casinhos práticos. E quais matérias têm mais situações com aplicação direta no nosso serviço lá, notarial e registral? Notas, contratos, RI, direitos reais, direitos da personalidade, capacidade, registro civil. Então, matérias interligando esses institutos. Então, viu um instituto que tem muito a ver com a nossa atividade? Fique de olho. Eu acho que aqui vai ser onde vão tentar pegar os vocacionados, que conseguem interpretar o direito civil e dar uma aplicação prática para ele. Então, é a matéria, ao meu ver, que deve vir mais difícil. E como estudar? Fazendo os raciocínios. Olha, é permitido venda para ascendente a descendente? O que que ia acontecer nesse caso? Nulo ou anulável? Posso te fazer um ato anulável? Começa a contar o prazo da anulabilidade quando? E sempre elencar temas que têm mais proximidade com o cartório. Como o nosso número de questões será maior, acredito que deve vir Código Civil, acredito que pode vir o Marco das Garantias, acredito que pode vir legislação esparsa. ECA não é tão comum para cartório, mas nada descarta de vir uma questão de ECA, CDC, mas questões fora do óbvio. Questões que têm a ver com os temas que a gente vê no cartório, mas questões mais interpretativas e de aplicação da lei. Não acho que deve vir muita jurisprudência civil. Passamos por civil, vamos para a próxima matéria, Pedro. Administrativo. Alguma observação, José, sobre administrativo? A administrativa já é uma matéria que eu fico um pouco mais distante lá. Eu pego mais o civil e o empresarial. Mas eu participei lá da live com os professores comentando também. E administrativo, posso até dar uma olhada aqui, mas administrativo teve um pouco mais de jurisprudência, pelo que eu me lembro. E tem uma questão de administrativo que, ainda mais que no ENAC são quatro questões, que é o custo-benefício do tempo, tá? Que é uma coisa que o pessoal lá bate muito. Que a gente está falando de uma matéria que tem muita lei seca para estudar, principalmente quando a gente vai lá para contratos e licitações, e ainda mais sendo quatro questões, pensar muito nisso. Então, assim, talvez não valha a pena, não sei se, provavelmente deve estar incluído, mas assim, provavelmente não vale a pena parar agora para ler a nova lei de contratos e licitações, se vai pegar quatro questões, tá? Então, se atentar a isso. E aí, ainda mais com essa separação das quatro matérias, assim, probidade, obviamente, dá uma lida, até porque tem uma relação muito forte. É uma lei relativamente simples, tem muita jurisprudência em probidade administrativa. Ponto importante de improbidade. Assim, não dá pra, muito naquela ideia de pautas do CNJ. Tá tendo a questão da prescrição dos processos de improbidade. O CNJ, inclusive, fez uma recomendação para todos os tribunais para darem prioridade por conta da prescrição, tá? Então pode ser uma questão interessante de ser cobrado naquela ideia de pautas relevantes
do CNJ sendo aplicados, né? Porque os processos em curso, a prescrição é pela metade, por exemplo, e vai encerrar. Eu acredito, eu não vou lembrar agora, mas já está próximo de se encerrar esse período de prescrição intercorrente. Então, uma questão interessante que tem a ver, tá? E pauta de CNJ. Além disso, os outros atos administrativos também têm uma relação muito forte com a atividade de vocês, né? Então, se atentar para isso. Mas seria uma matéria que eu teria muito cuidado para eu não gastar muito tempo, porque ela é muito aberta e são quatro questões. E em cartório não costuma ser tão pesado o direito administrativo. Dá para ver o quão é mais importante a gente pro Enem, olha, 10 questões, já pro ENAC 4. E nessas quatro, essas são minhas apostas, porque improbidade, atos e poderes são as três matérias que mais caem para cartório. Acredito que devem manter. Intervenção do Estado na propriedade não é uma das que mais cai, mas, ao meu ver, seria o que estaria mais ligado com a nossa atividade. Desapropriação, indenização dessas desapropriações, se a aquisição é originária, se é derivada. Eu acho que, ao meu ver, tem servidão, direito de passagem, tem tudo a ver com a nossa atividade. Então, seria meus quatro temas. Olha, não vou conseguir ver tudo, porque são quatro questões, aposte nisso. E até pensando aqui agora, ainda mais com essa ideia de fazer muito caso concreto, improbidade, poderes administrativos é assim, é um prato cheio para você fazer questão de caso concreto, para você distinguir qual é o poder que está sendo aplicado ali, um caso, por exemplo, de poder de polícia. Improbidade também, trazer ali um caso concreto, para você indicar se houve improbidade, se não houve, o tipo de improbidade. Tem aquela questão da culpa e dolo, que também já teve alteração legal, mas é uma questão que está sempre batendo lá no STJ e no STF. Até que ponto é o dolo? O que seria esse dolo específico que está se exigindo? Então, assim, questões que têm muita jurisprudência, por mais que ele não tenha tendência de cobrar tanta jurisprudência, talvez aqui, por ser mais superficial, mas costuma ter o que eles vão cobrar. Então, assim, agora que eu estou recordando, assim, não é exatamente de administrativo, mas estava tendo a questão no CNJ lá dos transgêneros que estavam sendo discutidos, e teve uma questão quando estava suspenso o julgamento sobre transgênero inconstitucional. Então, está tendo um caso específico de improbidade administrativa, está tendo vários casos específicos de improbidade administrativa agora indo para o STF. A chance de cobrar é maior, tá? Pode passar para o próximo, Pedro. Agora é com o doutor José, o tema preferido dele, o tema que ele leciona. Gente, para empresarial também, matérias extensas, só que temos quatro questões. Então, eu acho que falência e recuperação caiu muito, ao meu ver, no Enem. Título de crédito, porque tem tudo a ver com a gente. Então, no nosso caso, principalmente duplicata mercantil, parte geral de direito civil, acho que pode vir. Sociedade limitada, todos, mas sociedade limitada é a que mais cai para cartório e já tem um costume de vir jurisprudência. Tem provas de cartório que são leve empresarial e tem algumas que são mais pesadas. Com base na FGV, não foram provas leves de empresarial, então acho que vai puxar mais civil e empresarial. Acho que são minhas apostas dos temas mais difíceis que vão vir no ENAC. O que veio aí no ENAM de empresarial? E aí? Bem, falência e recuperação é um dos mais cobrados, tá? Tem que estudar. Muito caso concreto. Então, assim, não tem muito para onde correr. Pegar alguns temas que podem ser interessantes, por exemplo, a aprovação Crandall, por exemplo, é um tema interessante que pode vir a ser cobrado, tá? E, novamente, assim, são questões da ordem do dia, principalmente nem tanto chegando ao STF, mas dos tribunais, tanto também do STJ, tá? Títulos de crédito. É uma questão que eu falo todas as aulas. O pessoal acha que não cai título de crédito porque acha que é uma coisa muito fora da realidade. Não é. Então, o título de crédito tem uma cobrança muito grande. Tem muito.
processo judicial envolvendo títulos de crédito, então as pessoas acham que não tem, então isso acaba tendo um reflexo muito grande. Aqui, ainda mais puxando para cartório, né? Então, assim, a gente fala que tem que ter um conhecimento dos principais títulos de crédito, e aqui duplicata vai ser muito importante, e das operações. Aqui não preciso nem falar que protético vai ser também muito importante em título de crédito, né? Sociedade limitada, gente, a gente tem um cálculo que sociedade limitada e sociedade anônima têm uma cobrança muito parecida. E, novamente, a ideia de custo-benefício de estudo. Pô, vou ler a lei de FA ou vou ler aqueles dispositivos do Código Civil de Sociedade Limitada. Então, vai ler Sociedade Limitada, porque a chance de você acertar é maior. E, às vezes, você acerta uma questão de SA por conhecer Sociedade Limitada. Porque é uma questão cobrando na SA capital social. Subscrição e integralização. Pô, se você sabe sociedade limitada, aí você vai acertar SA. Então vale muito a pena. Eu até abri aqui, tá, a planilha de empresarial, que eu posso passar aqui, ó. No, eu não estou sem as matérias, mas as matérias são exatamente essas que foram mencionadas aqui, além de propriedade intelectual e direitos autorais. Eu acho que não tem uma tendência de cobrar tanto isso, porque propriedade intelectual e direitos autorais tem uma influência muito dos concursos da Justiça Federal. Então, era um dos mais cobrados, ainda é, né, para juiz federal e empresarial, e aí o Enan também incorporou um pouco isso. Como aqui o ENAC é focado, obviamente, para a justiça estadual, né, então acho que a chance de cobrar não é tão grande. Aí tem aqui essa jurisprudência sobre vazamento de dados pessoais de responsabilidade da pessoa jurídica, que é um caso que foi uma questão trazida, que até que eu comentei, olha, isso aqui não é tão estudado em empresarial. Inclusive, a curiosidade é que quando vem o informativo tratando desse julgado, ele está lá em civil e empresarial. Então, pô, é muito mais responsabilidade civil do que empresarial aqui. Aquela ideia de eles trazerem outros pontos, tá? Aqui sobre a organização das questões de lei seca e jurisprudência, ó. Na primeira edição, a gente teve 5 questões de lei seca e uma de jurisprudência. Aí veio o Amazonas, que foi a prova mais difícil de empresarial, tá? Então, quem fizer por lá, não se assuste, foi fora da curva. A gente teve 4 questões e meia de lei seca, meia de jurisprudência e uma de doutrina. Quando a questão pede um e outro, a gente bota metade, né? E o da segunda edição, 4 questões de lei seca, uma e meia de jurisprudência e meia de doutrina. Então a tendência talvez seja isso, assim, vir uma questão de jurisprudência e 3 questões de leis secas. Não seria nada de outro mundo, tá? E muito caso concreto para resolver. Então vai ser o caso, vai ser um caso que ele vai trazer lá o caso concreto que você tem que resolver. E um outro ponto, até para ajudar o pessoal. Muito cuidado, porque eu estou fazendo empresarial, aquela questão da interdisciplinariedade que a gente conversou. E aí teve uma questão que era sobre uma pessoa que ia ser empresária com 16 anos. E a primeira coisa que todo mundo vai lembrar é, ó, 16 anos, é incapaz, ó, pode continuar a atividade, mas não pode iniciar, nananã. E várias pessoas muito bem preparadas foi respondendo por isso. Aí estava lá em cima, fulaninha emancipada. Então, aquela questão, a pessoa tá lá, tom empresarial, pô, questão de empresário, vou lembrar tudo de empresário, e tem uma palavra lá que, com conhecimento básico de civil, você respondia. Então, vai ter que ficar meio que trocando essa chavinha toda hora na prova. Ó, tô empresarial, mas tenho que lembrar de civil. Tô em registros públicos, mas tenho que lembrar de constitucional. Tô em administrativo, mas talvez eu tenha que lembrar de tributário. Então, se atentar para isso, assim, é um mapeamento de questões, mas que na hora vocês podem descobrir que, ó, é 4 de empresarial, mas dessas 4, 2 eu conseguiria responder com civil, por exemplo. E empresarial, gente, eu acho que uma sacada, porque eu vejo muita aluno reclamando. Muita gente que estuda para cartório não gosta de empresarial. Então, se for para aprender entre essas, gente, o que que é o mais fácil? Código Civil.
vai para a sociedade limitada, vai para aquela partezinha, quem pode ser empresário, o que é estabelecimento empresarial, o que é o contrato de trespasse, para depois você se aventurar ali na lei de falência. Na lei de falência, geralmente não cobram coisas difíceis em cartório. Cobra lá quem está sujeito, quais créditos podem ser habilitados, um casinho prático que começou em uma vara, se aquele outro credor que era ali garantidor, se ele também vai poder ser executado naquela vara. Mais situações assim. E títulos de crédito, se for uma aposta, eu aposto em duplicata, porque 90% dos títulos que a gente recebe hoje nos cartões de proteção são duplicatas. Mas é uma matéria. Se é o seu, assim, se você tem maior dificuldade, garanta as 4 questões em outra e deixa ela de lado. Depois a gente vai falar como estudar, né? Como fazer um estudo estratégico, porque falta pouco para o ENAC. Então não dá para querer abraçar o mundo, infelizmente. E uma outra questão que eu esqueci de mencionar, eles cobram também conceito de empresário, tá? Então, pô, 966 tem que, assim, pô, é um dispositivo legal, tem lá os parágrafos, quem não pode ser empresário e tal, assim, todo mundo chegar com isso muito fresco na cabeça, principalmente a questão lá dos impedimentos excluídos, a situação do empresário incapaz que eu mencionei, empresário casado, não só no ENAC, mas o pessoal adora cobrar aquela questão do casado que não precisa da autorização conjugal para fazer a venda, tá? E aí tem muito a ver, inclusive, com a questão, com a área de vocês, tá? Então, a Dora FGV já cobrou isso, não no Enan, mas eles já cobraram algumas vezes desse dispositivo legal e fazendo aquela comparação com a fiança, que já tem súmula lá da fiança, dizendo que não, para a fiança e para o aval ele tem que ter a autorização do cônjuge, tá? Então, assim, seria importante novamente, pô, é muito, assim, são pouquíssimos dispositivos de lei e não é difícil. Então, vale muito a pena dar uma olhada ali, porque vocês podem acertar uma questão que vocês vão gastar 5 ou 10 minutos estudando. Próxima matéria, Pedro. Tributário, esse aí foi uma charada. Não colocaram no edital do Enem, mas cobraram em constitucional. Salvo engano, acho que foram 5 questões, cobraram um número grande. Já cartório já deixou claro, vão ser 4 questões do ENAC. Tributário é uma matéria que tem peso nos concursos de cartório. Lógico, não é aprofundado como um concurso para auditor, mas também não é tão leve tributário para cartório. Então, dentre os temas que mais caem para cartório, definição de tributo, que é aquele artigo simples, que dá para você fazer interpretações lógicas, a parte de direito tributário que está na Constituição, que não dá para ir sem ler ela, crédito tributário, que aí pode ter uma questão um pouquinho mais difícil, e tributos em espécie, quais são as apostas? O que tem tudo a ver com a gente? TBI, ITCD, IPTU, ITR, ISS e jurisprudência. Em cartório, é a matéria que mais sai jurisprudência é direito tributário. Então, acredito que devem manter essa cobrança. E como é que foi no Enem, José? Apesar de não poderem cobrar, É, é isso. Eles não, em tese, eles não iam cobrar, mas eles cobram constitucional. E vem jurisprudência também, tá? E até por em tese ser um tributário constitucional, por mais que às vezes eles não cobrem diretamente o dispositivo da Constituição, mas para o Enem o foco muito é nas normas de direito tributário da Constituição. Então, as imunidades, a gente bate muito lá em relação a isso. Além disso, assim, pegar jurisprudência, porque como tem a ideia do Enem e do ENAC fazerem casos concretos, é muito mais fácil fazer um caso concreto com base em jurisprudência do que tirar da cabeça do examinador, tá? Até porque o examinador não quer que a questão dele seja anulada. Não, se ele coloca lá jurisprudência, para ele é maravilhoso, porque ele vai simplesmente chegar e repetir, tá? E aí também eu acho que vale muito a pena se atentar para os conceitos fundamentais, porque novamente, questão de custo-benefício. Não dá para chegar e falar, ó, gente, estuda de forma aprofundada ICMS, ISS, porque não vale a pena para vocês. Então, pô, tá com o conceito de tributo fresco na cabeça,
hipótese de incidência, fato gerador, obrigação tributária, crédito tributário, porque daí vocês vão conseguir acertar as questões, certas questões que a gente até fala muito isso, acertar as questões fáceis e médias. Porque se você acerta as questões fáceis e médias de tributário, acerta as questões fáceis e médias das outras matérias, vocês vão conseguir a nota necessária ali para passar, tá? Então, é uma coisa que o tributário é um pouquinho empresarial também, mas em tributário fala muito, que é o seguinte, ó, vai vir uma questão que você vai ler e você vai ter muita dificuldade até de entender, porque é complexo e tudo mais, e aí é o momento que a pessoa entra em desespero, porque fala, pô, não sei nem para onde vai, não estou nem entendendo. E aí você fica desesperado e esquece que aquela questão que está ali ocupando um quarto da página vai ter o mesmo peso da questão seguinte, que vai cobrar uma imunidade tributária boba, sei lá, imunidade recíproca entre os entes federativos, ou então a imunidade ah, de templos, por exemplo, ou a imunidade lá dos livros, jornais. Então é mais negócio você ter aquela visão ali, superficial ainda, que seja dos conceitos fundamentais e da parte básica da Constituição, da competência, das limitações ao poder de tributar, por princípio, né? Anterioridade nonagesimal, anual, legalidade, saber o que precisa de lei complementar e o que só basta lei ordinária, as exceções também, anterioridade nonagesimal e anual, do que você ficar lá se matando para entender ICMS. Até a parte da Constituição de ICMS, tá? Então, assim, foca e, novamente, assim, não estou sentindo uma dificuldade, tudo. São quatro questões, assim, se você tem um conceito básico ali para acertar duas, você está ali no jogo e vai pontuar no que vocês vão ter mais segurança. E, gente, estudo estratégico e na hora da prova mais ainda. Sim, opiniões pessoais, tá? Pode subir tudo, Pedro. Olhem aí, a gente nem pôs as outras matérias para comentar, porque, ao meu ver, não compensa olhar processo civil, que são duas, o restante é uma, penal é uma. Pode subir primeiro, Pedro. O restante é uma, de uma matéria, uma de outra, não dá tempo. Então, foque em primeiro. Como eu falo, a matéria que tem maior peso será a que terá mais do meu tempo. Então, o que que vai ter ali? Gente, vai ter notarial e registral 60% da prova. Então, 60% do seu tempo de estudo você tem que estar em notarial e registral. Depois, civil, que vai ser ali mais ou menos 15%. Depois, aí vai se dividir. Aí, constitucional, que também é um número relevante, 9 questões, 14 de civil, 9 de constitucional e registros públicos. Registros públicos tem que estudar todo dia, civil, se conseguir encaixar todo dia, seria ótimo, se não, ele 3 vezes na semana, constitucional também, e as matérias de peso 4, o que que eu acho uma boa estratégia? Olhar as matérias ou a que ser pior e a que ser melhor, ao meu ver. Elencar duas. Porque a que ser pior, para não te destruir, você errar as quatro. E a que ser melhor, para, se for possível, você acertar as quatro. Então, ali você vai elencar, ó. Registro público, civil e constitucional, sou obrigado a estudar, não tem escolha. Aí pode descer, Pedro. Aí quais são as outras que você vai elencar aí? Lógico, ver tudo é o melhor. Administrativo, empresarial e tributário. Que a questão do peso é 4. Então, são essas, porque com essas você matou a prova. O que que a gente tem que fazer, que é uma grande vantagem do ENAC em relação ao ENAM, para a gente ser aprovado é apenas 60% e cota 50%, enquanto o ENAM 70%, doutor. Aí eu tenho que me lembrar, mas se eu não me engano é isso mesmo, 70 60. Então, vai Tem que diminuir olhar porque não sei se mudou alguma coisa do edital, mas era 70 60, dez né? por cento, gente, já Olha. ajuda muito. Acredito em nível de prova, mesma dificuldade, parâmetros diferentes, mas já ajuda muito ser 60. Vocês vão ver uma análise que eu achei super interessante, depois eu vou divulgar até o link para vocês. Fez um comparativo de inscritos no Enem, como que foi o desempenho em cada matéria. Foi bem interessante. Pode descer agora, Pedro. E vou dar uma notícia que eu acho que a maioria que está aqui não vai ficar muito feliz. Quero chutes aí, não coloca para o povo ver. Pedro, sobe aí. Qual que vocês acham que é o percentual de aprovação do Enem? 10, 20, 30, 40, 50, 60? Quanto vocês acham?
Dos inscritos, qual que é o percentual que vocês acham que passaram? Eu ouvi falar que tem 12 mil aprovados em todos os Enãs. Percentual, não sei. Quem dera. 50 era alto. Triste, viu, gente? 20%. O número de inscrições foi mais ou menos em cada um 33 mil. O primeiro deu 33.800, mais ou menos, deu 6 mil de aprovados. Lógico, aí teve abstenção, teve tudo, mais 20%. Que eu acredito em cartório. Não acho que a gente tem 33 mil, não tem quem faz 33 mil pessoas que façam cartório. Então, acredito que vamos ter ali inscritos na casa de 8 mil, porque eu acho que um pouco que não faz cartório irá se aventurar. Nosso universo é bem menor, tá? Então, acredito ali em 8 mil pessoas fazendo cartório. Acredito um percentual um pouquinho maior, tá? Ali dos 25%, porque quem faz cartório geralmente só faz cartório e vai ter muito notarial e registral, e o principal, nosso percentual é menor. E por justos motivos, já é muito pouco, já é muito nichado o concurso de cartório. Se nichar mais ainda, não vai sobrar ninguém. Então, ali desses 8 mil, acredito que devem passar de 25% a 30%. O que é? É para desesperar e chorar? Não, é para criar vergonha na cara e estudar. Prova difícil, notas baixas, tá? Fez 60, 60 é 100, gente. Importa é passar no ENAC, tá? Não fica com essa ilusão, eu quero ir lá fazer 80%. O importante é fazer. Essa nota não vai valer para classificação, para nada. Então, o importante é fazer 60 lá. E estudo estratégico. Constitucional, civil, registros públicos e incrementando essas demais matérias que tem peso 4, administrativo, tributário e empresarial. Mas passa aí as notas, Pedro, que eu achei bem interessante. Nunca tinha visto. Fui procurar, mexer, fuçar, achei esses gráficos aí. Gente, tem o número de pessoas aprovadas por estado, pra vocês terem ideia. Idade média, média de acertos. Olha para vocês verem as matérias, tá vendo que as médias são baixas? A primeira foi constitucional, que teve uma média maior. Depois, acho que era administrativo. Depois, olha administrativo, tanto que foi baixo a média da turma. Civil, assim, notas, tá vendo que não tem notas altas, as médias? O máximo que teve foi ali um 80, mas a maioria ficou ali em 60, 70, e olha que para passar era 60, 70 lá. E ali tem a relação final. Qual que foi a média em cada matéria dos candidatos por estado? Teve matéria que teve 57, teve matéria 64, teve matéria 70, teve 58, teve 57, teve 69. Então, notas baixas. Não acho que vai ter pessoas que fizeram muito mais que 80 no ENAC. Notas baixas, já esperem Né? notas baixas. E a maioria ali no E, limbo, tem- saber se passou ou não. e Jéssica, tem um também ajuda um pouco a acalmar, que é o seguinte, o pessoal tem muito medo de direitos humanos e humanística. Humanística, inclusive, é mais recente, direitos humanos sempre foi mais cobrado para a Justiça Federal, tá? E aí, acho que até direitos humanos a nota está bem baixa. O Noções Gerais de Humanística teve mais alto. Por que isso? Porque historicamente é mais nichado direitos humanos, o pessoal que faz Justiça Federal, e aí vem aquelas cobranças, sei lá, das regras de Bangkok. Pô, até lembrava isso há 3 anos atrás, tá? Mas hoje eu não lembro mais. Humanística, as notas foram até altas, mas você fica com medo, pô, estudo por onde? Porque não tem lei seca para olhar. Tem até uns livrinhos, tal, que você consegue estudar. Então, não vou dizer que é previsível, mas assim, vocês têm uma base um pouco mais segura para estudo, né? Olhando aqui também, pô, penal teve uma média relativamente baixa.
era um tema que veio muita cobrança de casos concretos, que são casos que costumam ser mais complicados, assim, de você entender. Porque a gente até fala assim, assim, tipo, no meu concurso, por exemplo, aqui para o Rio, teve gente que condenou em roubo, teve gente que condenou no furto na sentença. E até hoje ninguém sabe, teve gente que passou com os dois. Na sentença, ótimo, né? Porque a banca considera. Na prova objetiva, vai ser um problema sério, que vai estar lá o marcado. Então, assim, a parte maior de questões acaba que são questões que têm menos. Assim, você vai ter uma menor incerteza, por assim dizer. Você vai, assim, é como se tivesse mais facilidade de ter uma resposta certa do que humanística, por exemplo, ou penal, tá? Então, talvez também ajude um pouco por esse ponto. Por outro lado, assim, eu acho que no Enem tem muito aventureiro aí nesse número, tá? Até porque teve uma divulgação enorme, então sua tia sabe que vai ter um Enem, fala com seus pais falam com você, você vai lá, está no terceiro semestre de Direito e faz a prova. No ENAC, né? Então assim, desses 80% que reprovaram, vocês podem tirar uma boa parte aí, que era gente que estava indo fazer por fazer. Provavelmente no ENAC isso vai acontecer menos, até porque como a Jéssica falou, é muito mais de nicho do que o Enan, tá? Então fiquem tranquilos, que aí tinha um pessoal que devia estar na faculdade ainda, tá? Eu acho, gente, vai ser assim, um 25, 30, vai ter aventureiro também, tá? Para chegar nesse 8 mil hoje, atuantes em concurso de cartório, a gente tem mais ou menos 6 mil pessoas. É pouco, tá? Em relação ao Brasil todo, é pouco. Por isso que eu tô chutando uns 8 mil em média, porque iria ali o aventureiro que fez o Enem, mas não que estou para cartório, já que vai ter ENAC, vou lá fazer também, quem faz procuradorias. E como o direito anterior registral vai ser pesado, quem não estudou para cartório vai ficar um pouco prejudicado. Então, a chance de conseguir é difícil. Então, forma de cobrança, assim, minhas orientações. Uma prova voltada para pegar vocacionados, uma prova que exige interpretar a lei, não só decorar a lei, que exige entendimento da jurisprudência, questões extensas, não todas, mas algumas questões extensas para te cantar, muito entendimento jurisprudencial e não só a decisão, mas sim partes dos votos. Achei também essa parte de cobrança. Então, o que, ao meu ver, você tem que fazer? Treinar com provas da FGV, treinar com Enem, treinar com até questões do AB, treinar com as provas de cartório que foram banco FGV, tá aqui para você treinar a forma de cobrança, que a forma de cobrança da FGV, ela é muito peculiar. Então, se a primeira vez que você se deparar com as questões for lá na hora da prova, tem muita chance de você não fazer a interpretação correta. E a maioria das questões da FGV, você vai ver, você não erra por não saber a matéria, você erra por não conseguir interpretar o que eles queriam. Então, assim, dica de ouro, muita questão. Não tem como ir pegar esses carros que se assemelham. Mais alguma estratégia, José, que você acha interessante para quem vai fazer o ENAC aí daqui 60 e poucos dias? Eu reiteraria essa parte final. Muitas questões, assim, fazer questão até que você durma de noite sonhando com questão. Porque assim, é o principal ponto aqui, assim, a gente tem que estudar, tem que fazer as revisões, tudo mais, mas fazer muita questão até para entender que a FGV propõe, e esse raciocínio do caso concreto, no início você tem uma dificuldade, depois meio que você vai conseguindo entender um pouco a cabeça da banca. Então, pô, puxa as provas anteriores, tem as três provas do ENAF, não se assusta com a lá do Amazonas. O Amazonas teve uma aprovação percentual, acho que foi metade da dos demais, assim, a aprovação foi menor. E um outro ponto interessante, assim, dá uma olhada em provas da FGV em geral. Então, até título de curiosidade, a gente está preparando aqui também, que está para ter o Enem, e aí a gente puxa as provas tanto do Enem, mas não dá para fazer só com o Enem, porque não tem tanta questão.
Então teve TJ Sergipe de cartório, eu tô trocando estado, foi FGV? Isso, Foi. né? Aí a gente puxou, por exemplo, as questões do TJ Sergipe e colocou lá na nossa lista de questões. Porque a gente viu na hora que, olha, tá bem parecido aqui com a ideia do caso concreto. Não sei quanto é que foi o corte lá, tá? Mas assim, a impressão que a gente teve é que o nível foi um pouco mais alto das questões do que foi no Enem. Então também fiquem relativamente tranquilos em relação a isso, tá? Mas, por exemplo, ali é para quem já fez, quem fez TJ Sergipe, aquele estilo de prova talvez seja ali um atalho do que pode ser o ENAC. Então faz aquilo, faz aquelas questões, e assim, não faz uma vez, tá? Faz, até para ter uma noção, quero saber que vai ser o ENAC. Puxa essa semana para fazer essas questões. Quando estiver mais perto, faz de novo, faz as questões do Enem, vai ali corrigindo, refaz assim, e tenta puxar as provas da FGV ali até 2000, porque a FGV também teve uma mutação um pouco, ela não foi sempre assim. Então toma cuidado para não puxar a questão de 2020, que ele não vai seguir esse método. Então assim, puxa ali os últimos 2 anos, é o que é o pessoal, a gente costuma falar que assim, são os concursos de grau mais difícil. Então, obviamente, cartório tem especificidade, mas, por exemplo, para magistratura e promotor de justiça, a gente procura as questões também de defensoria. Então, assim, defensoria é mais puxado penal. Mas, pô, vocês podem fazer uma questão de defensoria de administrativa e de civil, que talvez tenha uma relação, principalmente com o FGV. Então, assim, as defensorias, procuradorias, obviamente, magistratura e MP, porque por mais que tenha ali uma diferença dos principais assuntos que talvez sejam cobrados, vocês vão conseguir entender a lógica da prova. E vai fazer muita diferença, tá? Porque você vê claramente assim, gente, até o feedback que o pessoal trouxe ali do primeiro e do segundo, que era gente que estava passando em primeira fase, eles até falam, olha, eu sabia o assunto, mas na hora que eu estava ali para interpretar, eu comecei eu errei as questões, e aí tem um nervosismo, principalmente lá no primeiro, o pessoal que não tinha uma noção que a FGV já estava mudando essa forma de cobrar, que foi achando que ia ser uma prova para me cobrar prazo, para cobrar aquelas exceções muito específicas e tal. Chegou lá, viu que era de outra forma, começa a ficar nervoso, vê a prova extensa e acaba não tendo um desempenho tão legal. Então, assim, é isso, gente. Fazer muita questão, principalmente da FGV. Uma coisa que me ajuda, a gente, na FGV, é escrever assim, ó, que é o meu caderninho de erros. A FGV interpretou que isso é isso por causa disso. Por quê? Para eu ficar revendo aqueles assuntos. Isso me ajuda tanto, porque até você conseguir pegar o raciocínio da banca é chato. Então, a FGV, eu preocuparia em 40% do tempo estar ali, entendendo os raciocínios dela e 60% vendo matéria nova. Porque não adianta você ver matéria se você não sabe aplicar na forma dela de cobrança. Então, eu teria, assim, essa dupla jornada aí. 40% é fazer questão da FGV, ainda que seja uma matéria que eu nem estudei, mas consegui pegar a forma dela, as manhas dela, o jeito dela de questionar, e o resto seria ver matéria. E nas matérias estão aí os pontos que eu acredito que tem mais chance, comparado com o Enem que veio, quais são os temas que realmente têm mais pertinência para cartório, que achou uma prova muito vocacionada, uma prova muito para realmente pegar ali quem quer entrar na atividade, quem tem perfil para aquilo, e são questões que você vai usar no dia a dia. Então, para cartório, essas são minhas apostas, esses são os temas. Jéssica, dá para ir lá estudando só isso aí que você colocou? Gente, se você conseguir estudar em 60 dias, só isso aí que eu coloquei, eu já acho que você tem uma chance, tá? Mas é muita matéria. O edital não resume só isso, tá? Mas já é um norte. Para quem não fez nada, eu acho que é um ótimo norte. Perguntas, dúvidas? Né? Pode falar. E uma última questão que eu esqueci de falar obviamente, cartório, vocês estão com isso muito mais na cabeça do que magistratura, mas assim, resoluções do CNJ, tá, gente? Então, tem que estar com isso ali, obviamente, não vai dar para ler tudo, tá? Mas se atentar principalmente para os atos mais recentes do CNJ. Para a magistratura, isso é um choque, vocês já estão mais acostumados, né? Mas aquela questão de você ter
questões institucionais sendo defendidas na prova. E às vezes a gente como candidato, a gente não entende muito isso, mas a gente tem que se colocar um pouquinho no lugar do examinador. Então, até puxando aqui para o caso do Rio, o TJ Rio, por exemplo, quis fazer prova objetiva. E quando você vê lá a prova objetiva, quando eles decidiram lá na sessão do órgão especial, eles falam claramente de duas situações. A primeira é que já tinham muitos aprovados, então não queriam corrigir os objetivos de todo mundo. E a segunda é, olha, temos temas que são de interesse do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então a gente precisa filtrar isso muito bem. Então eles cobraram, fizeram prova objetiva cobrando, por exemplo, súmula do tribunal. Tem uma questão muito forte, por exemplo, da pessoa deficiente aqui, da violência doméstica. Então eles fazem essa filtragem para esses temas também. Do mesmo jeito, o CNJ ele vai acabar fazendo isso, tá? Então, pensa um pouquinho também com a cabeça do examinador e com a cabeça do CNJ, porque querendo ou não, a gente está falando de uma prova que é uma pauta do CNJ. Gostemos ou não, o CNJ está com essa política e ela vai querer deixar claro, olha, essa aqui é minha prova, é o meu estilo, é o que eu acho que é interessante para filtrar os próximos aprovados, né? Pedro, quer ler as dúvidas aí no chat? Eu tenho algumas dúvidas. Vou roubar um pouquinho a atenção do professor. Professor, VUNESP, FGV, eles são bancas já consagradas, mas que vêm mesmo mudando a forma de cobrança em prova objetiva. Questões mais longas, enunciados longos, caso prático, questões, provas extensas, cansativas, inclusive, de fazer, e o Enem parece que mostrou isso daí, né? Que tem essa tendência de colocar a lei seca dentro do caso prático e não estranho juntar também com o entendimento jurisprudencial. É isso que a gente vai esperar do ENAC, né? E você imagina que esse é o padrão que a FGV vai seguir. Prova muito semelhante com o do Enan. O Enan foi bastante isso, tá? Foi essa a ideia. E, novamente, misturar tema, misturar lei seca com jurisprudência, misturar empresarial com civil. E aí, novamente, assim, é muito importante fazer muita questão, porque às vezes quem consegue a nota não é quem tem mais conhecimento, é quem consegue ali responder de forma mais rápida. Todo mundo aqui já deve ter passado por uma situação que errou barema no final. Barema não, que o pessoal chama gabarito. Errou gabarito no final, marcou alguma coisa errada. E aí, assim, tem um exemplo que aí não é no Enan, tá? Mas, assim, para mim marcou muito. Não sei se vocês sabem, mas tem algumas pessoas que no final de prova são sorteadas para aquela desidentificação das provas. Eu já tive a sorte uma vez de ser sorteado para isso, que foi na prova subjetiva do Tribunal de Justiça do Rio. E a prova subjetiva do Rio são 25 questões discursivas em 5 horas. E eu tinha respondido todas as questões, tá? E aí, por mais que eu não saiba quem respondeu, eles saem separando as folhas. Então, entra a folha de civil, a folha de empresarial, a folha de penal, processo penal. E eu também acabei ajudando isso. E era super comum a gente ver questões não respondidas, que a pessoa não conseguiu fazer no tempo. Então, por mais que seja uma discursiva, e a gente está aqui falando de objetivo, mas, pô, vocês fazerem muitas questões em casa, vão fazer com que vocês respondam mais rápido. Isso é a diferença de vocês faltarem 10 minutos de prova e terem 10 questões para responder. E, obviamente, essas 10 questões não vão ser respondidas com a melhor atenção, tá? Então, se prepara antes para conseguir responder rápido e se prepara para conseguir fazer esse raciocínio na hora, tá? Até cabeça mesmo, porque esse raciocínio cansa. É muito mais cansativo você interpretar uma questão do que você lembrar o prazo prescricional de 2 anos para obrigação de alimentos, por exemplo. Ou você sabe ou não sabe, e é certo.
Não tem como querer correr uma maratona sem treinar todo dia, correr um pouquinho todo dia. Então, gente, questões todo dia, não tem como. Sei que na mentoria todo mundo fica chorando. Ai, esse link interminável de questões. A gente sabe que é pesado, mas não tem como, gente. Tem que treinar, fazer questões, tem que treinar errar, tem que treinar, infelizmente. Então, o que que seria uma média aí para quem está começando? Um número bom. Tentar fazer 50 questões diárias por dia. Se conseguir, seria um número bom. E tentar os finais de semana fazer simulado, mesma forma de prova, tá? E o que que é a mesma forma de prova? Contabilizando o tempo, fazer tudo direto, porque é diferente quando você está fazendo questões só de uma matéria e de quando você faz um simulado. Então, quanto mais puder, se submeta para não ser a primeira experiência lá na hora da prova. Ô, E é professor, um ponto, o bom de passar é que você conversa com um bocado de gente, você vai passando, você vai ficando amigo do pessoal, né? E é um, acho que tem duas questões que todo mundo que passa faz. E aí a monitoria da Jéssica trata exatamente disso de forma bem clara, né? Que é, eu acompanho a monitoria da Jéssica indiretamente, toda hora eu escuto a Jéssica aqui na minha casa, minha esposa tá aqui na toa. Então eu chego do trabalho, tá a Jéssica falando aqui. E aí, o que é que acontece, assim? Todo mundo revisa muito, é gente que revisa 10, 15 vezes a mesma matéria, e ainda mais hoje com que concurso e outras plataformas, você vai olhar assim, no curso de formação conversando, é gente que fez uma quantidade surreal de questões, a gente nem acredita que fez, é gente que fez 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 questões, e aí você pensa, pô, é maluquice fazer 10.000 questões. Mas, pô, se você faz 10 questões num dia, só para pensar que não é muito, né? Você faz 300 questões no mês. Em 10 meses, 3.000, tá? Então, assim, parece que é muito, mas vai fazer um trabalho de formiguinha. Todo dia faz ali suas questões. E quando você vê, você tem. Pô, é muito legal você entra no. Até me deu vontade depois, quando terminar, eu vou olhar da minha. É muito legal que você vai ver, você tem 1.000, 2.000, 3.000 questões lá no, nas plataformas, né? Eu usava aquele concurso. Para que aí você foi fazendo isso, e aí você começa a acertar as questões, às vezes nem sabe exatamente a matéria, né? Mas você lembra, poxa, no concurso no concurso anterior caiu uma questão muito parecida que eu errei. Então agora eu lembro que eu errei, nem lembro por que eu errei, mas eu errei, então agora eu vou acertar. E Então isso errar, gente, vai. coisa que eu mais Hã? repito, medo de errar. Errar é o jeito que você mais grava a questão. Todo mundo fica lá, ai, mas eu não gosto de fazer questão que eu erre. É a melhor coisa. Quando você acerta, tem hora que você acerta no chute. Agora o erro te dói. Como o erro te dói, você lembra aquilo ali, você internaliza aquela matéria. Então não tenha medo de errar. A hora de errar é agora. ô, professor, poderia falar um pouquinho sobre a utilização da primeira fase pelos tribunais de justiça? Você vê isso acontecendo? O ENAC tem um prazo de aprovação de 6 anos, então, duas provas por ano, a chance da gente ter aí um número alto de aprovados no ENAC em alguns anos é boa, né? Você vê Tribunal de Justiça aproveitando primeira fase, tanto no ENAM e para o ENAC? É, eu tô com dificuldade com as siglas, tá? Assim, eu sei que já teve tribunal que aproveitou e teve tribunal que não aproveitou. TJ do Rio, como eu falei, não aproveitou. Eu acho que teve algum TRF que aproveitou. Agora eu não vou lembrar de cabeça, ainda mais com o número que aí me dificulta mais ainda. Mas assim, o que é que a gente conversa aqui no para a magistratura, talvez se aplique para o ENAC. Tribunais de grande porte, eles não tendem a utilizar, porque, vamos lá, a gente tem uma quantidade enorme de aprovados, é inviável você corrigir 1.000 provas discursivas, 2.000 provas discursivas. Daqueles tribunais, ou de menor porte, ou então que seja um tribunal especializado, por exemplo, um TRF, talvez Justiça do Trabalho, aí eles podem utilizar, tá? No ENAM fica a critério do tribunal. Então, vai muito do que o tribunal entende. E aí, quem já viajou aí para fazer prova em alguns estados já deve ter percebido também, assim, por exemplo, não sei se alguém já foi fazer prova no Acre, mas, por exemplo, eu fui fazer TJ Acre.
TJ Acre é um que talvez tenha interesse, se tiver, TJ Rondônia, porque é um local que, para a magistratura mesmo, é até difícil você conseguir um local para ficar. Então eu iria por aí, olha, tribunal que acha que vão ter menos inscritos pode utilizar, tribunal que acha que vão ter mais inscritos tende a não utilizar. Então, por exemplo, São Paulo, eu acho improvável que São Paulo utilize ENAC como primeira fase, né? Perfeito, obrigado, professor. O André quer fazer uma pergunta. Pode perguntar, André. Boa noite. Aproveitando a linha da pergunta do Pedro, para o ENAC, concurso cartório, tem uma observação, tem uma resolução, acho que é 81, artigo 10A, salvo engano, que fala que para passar para a segunda fase, tem que fazer aquela multiplicação, né? De 12 vezes a 8 vezes. Os TJs, independente qual for o TJ, X, Y, Z, o ENAC permite, né? Aproveitar o próprio ENAC como primeira fase. O TJ vai lá e libera edital, dizendo que vamos logo para a segunda fase, pessoal. Como é que eles vão fazer esse cálculo, no caso do ENAC? Vamos lá. Tá, tá gravando, né? Então, deixa eu vou. Tá. Então é o seguinte, no tem uma norma mais ou menos similar para a magistratura, que é em relação a quantas pessoas passavam para segunda fase com base na quantidade de inscritos. E aí, quando teve o ENAC, passou a ter menos inscritos, obviamente, porque tinham menos pessoas aprovadas. Só que era de interesse que passassem mais pessoas para a segunda fase, porque eles têm interesse em ter mais gente lá fazendo discursivo, que, por exemplo, a reprovação é muito alta. E aí essa norma foi revogada. Então, assim, não é como se fosse o negócio mais complicado do mundo alterar isso, tá? E, assim, essa norma, ela meio que tem um mínimo de aprovados em tese, ou ela tem como se fosse a quantidade de vagas para ir para a segunda fase, né? Se tiver uma quantidade menor de pessoas que não conseguiu ficar na nota mínima, vai ficando pelo meio do caminho. Então, é, assim, é uma situação um tanto quanto complicada, assim. Beleza, tem a norma, mas acho que é norma do CNJ isso, né? Acho que vai ter que disciplinar, André, e vai ser o tribunal. Eu acho que não vão É. ter como falar assim, ó, agora o que vai valer é a nota do ENAC, então todo mundo cadastra a sua nota aqui e a gente vai escolher quem foram os classificados, os 600 classificados para esse tribunal. Não acho, porque se fosse, já deviam colocar essa regra agora. Não acho que não podem criar uma regra posterior. Então, acredito que vai ser isso. E o tribunal tem noção. O tribunal tem muita noção de número de pessoas que passa. Cartório, gente, a média que passa da segunda para a terceira fase é uma média de 60%, tá? Então, a cada 10 pessoas que fazem a segunda etapa, a regrinha é que 60% passe, tá? 6 passem, 4 reprovem. Depois, na oral, a média de aprovação é de 90% em cartório. Só que a gente sabe que 5 na oral de cartório, dependendo, é quase que ser eliminado, porque não dá para você pegar serventia. Mas é mais ou menos isso. Cartório, geralmente, primeira etapa, a gente está hoje no nível ali de pegar 35 a 40% dos candidatos. Segunda etapa, 60% passa. Depois, na oral, 90% passa. E uma coisa que me veio aqui à cabeça agora, essa norma do CNJ é anterior à resolução do ENAC, né? Então você pode entender que a resolução do ENAC ela é incompatível com a norma e aí ela deixa de ser aplicada. Basta ter uma reunião, o órgão especial do tribunal se reúne, tem esse entendimento e a norma deixa de aplicar. E não me parece que seja algo muito criativo, não, porque você tem uma norma posterior que mudou totalmente o regramento sobre o tema, né? Próxima dúvida, Pedro, aí do chat. É uma outra dúvida minha no chat. Professor,
No primeiro ENAC teve uma discussão se era uma prova para vocacionado ou não, e aí várias pessoas, concurseiro trabalhista, reclamam muito, teve pouca questão de trabalhista, então não seria uma prova muito para vocacionado. Na sua opinião, tanto a reaplicação quanto o ENAC 2 já foi mais uma prova mais vocacionada? Na minha pergunta é no sentido de a FGV ela já está acostumada e será que o ENAC, porque vem muita questão de notarial e registral, vai ser mesmo uma prova mais vocacionada ou a gente pode esperar doideira das outras matérias? Essa era uma agonia enorme no primeiro, assim. Que eu sugiro normalmente é não ficar pensando tanto nisso. Tem o que a gente pode controlar e o que a gente não pode controlar. Então, pô, tem o pessoal que critica o Enan, tem gente que provavelmente deve ter gente agora criticando o ENAC, que é mais uma barreira de acesso, e realmente é um complicador, mas ele tá aí, né? E aí, se a gente ficar aqui pensando, ah, não deveria ter, a gente vai gastar nossa cabeça, que a gente deveria estar estudando, sofrendo com algo que não vai influenciar em nada, tá? Assim, sobre a questão do vocacionado ou não, pô, tem uma série de limitações, né? Porque você não pode esquecer que é uma prova objetiva. Então, a prova objetiva é difícil, já vou fazer uma prova que a- marcando um X e vou separar quem é vocacionado de quem não é. Até porque no fim do dia é uma prova de conhecimento técnico. Então não está aqui só para separar quem é vocacionado. A pessoa pode ser o mais vocacionado do mundo, mas se não tem conhecimento da matéria, não vai passar. Enquanto que é outra pessoa que às vezes não tem tanta vocação assim, você chega lá na hora, sabe a matéria e passa, tá? E aí é uma questão também que, gente, a gente tem que pensar um pouco assim, pô, todo mundo que tá aqui tem esse sonho, são pessoas que têm vocação para a matéria, só que no fim do dia, obviamente, a pessoa vocacionada, ela tende a prestar um serviço melhor, mas ali é para analisar de forma técnica se a pessoa tem um conhecimento mínimo ou não para prosseguir. É muito mais fácil a gente selecionar o vocacionado na discursiva e na oral do que na prova objetiva. E aí cabe ao tribunal tentar selecionar isso. E aí também uma questão da prática aí, tem muita gente que acha que é muito vocacionado antes, chega lá e acaba descobrindo que não é bem assim, enquanto tem outras pessoas que é aquele concurseiro que faz tudo, não critico, porque eu era esse, tá? Eu fazia tudo que era possível, só não fiz cartório, porque há a falta do conhecimento aí. Mas eu fiz delegado PF, promotor, assessor jurídico, procurador, defensor, fazia tudo. E aí, eu queria magistratura, tá? Em minha defesa. Mas você chega na atividade e descobre que é totalmente diferente e você gosta muito, tá? Até que no título de curiosidade, eu passei para delegado da PF. Eu acho que eu não era exatamente o perfil. Mas eu ia do mesmo jeito. Passei, me chamando, se me chamasse antes, eu ia. Então, assim, gente, obviamente é interessante que a pessoa seja vocacionado para isso, mas é um sofrimento, às vezes, muito antes do necessário, assim. Cada dia é sua agonia. Você vai descobrir, você vai tentar selecionar o vocacionado lá na discursiva e na prova oral, tá? Aqui é para a gente se habilitar para as próximas fases. E não tem como, gente, ao meu ver, fazer esse número de questões de notarial e registral sem contratar uma banca de notarial e registral. Tá? Se esse é o medo, ó, vão ser questões muito genéricas, vão ser questões que não fazem sentido. Se fosse um número menor, eu acreditava que sim, mas é metade da prova, senão eles vão anular essa prova. Então, vão constituir, sim, examinadores especialistas na área, porque é um número muito grande para eles arriscarem. É isso aí, profs. O povo tá quietinho no chat. É, Aqui, já que a ANAC vai cobrar temas gerais de registros, a tendência dos estados vai ser cobrar mais normas específicas dos estados? Eu acho. Eu acho sim, viu? Bem interessante. Para quê? Para selecionar. Olha, tá, esse cara tá habilitado, pode fazer no Brasil todo, mas deixa eu ver se ele sabe que em Minas pode fazer isso. Que em Minas tem tal aberração assim. Então eu acho.
Acho uma curiosidade, sim, acho que vai ser uma tendência. E também, gente, sabe o concurso que vocês estão fazendo. Então, por exemplo, Minas, ok. São Paulo, ok. Rio de Janeiro, ok. Agora, tem estados, falando da magistratura, que você vai fazer a prova e é uma prova extremamente genérica. Por exemplo, tem estado que o examinador não é do estado. Eu lembro, por exemplo, quando eu fui fazer TJ Rondônia, eu voltei com o examinador sentou do meu lado no voo com as provas no braço, levando tudo lacrado. Então, assim, saibam o estado que vocês estão fazendo, porque tem estado que vai ter essa especialização, tem estado que até por uma questão, assim, querendo ou não, você às vezes não tem tanta gente assim para fazer com a expertise. Não estou nem falando da expertise de fazer questão, tá? Estou falando expertise de fazer um concurso. Que fazer um concurso é uma complexidade enorme. Então, você contrata alguém de São Paulo, do Rio, que aí ele vai fazer com base no conhecimento dele. Ele pode até puxar alguma coisa, como era no caso lá de Rondônia, mas ele não vai se aprofundar tanto, tá? Ótimo, ótimo. Uma boa pergunta mesmo. Então, assim, né? O Enan não acabou não alterando muito as provas estaduais. A gente esperar se o estado seguir com a mesma banca, esperar uma prova também muito parecida, né? O Enan não vai, ou seja, o Enan não baliza provas de primeira fase de outros estados, os estados que já têm tradicionalmente provas fortes, né? Acho que tem um pouco. Alguém Não, assim, inclusive, assim, a impressão que eu tenho aqui do Rio, tá, gente? Que eles fizeram a prova de primeira fase, como se estivesse fazendo a prova do concurso anterior do meu concurso, tá? Não, não vi nenhuma grande distinção, não. Beleza. quer competição melhor? Olha, vou falar opinião. Eu tenho um caso de amor porque concursos, que foi a primeira página de questões que eu fiz, que eu comecei a estudar tem só 10 anos, né? Então eu sou quase uma jovem idosa no mundo de concursos. Então, assim, era que tinha mais. Então eu tenho um amor, sabe? Assim, e você gosta daquele layout, mas já ouvi falar muito bem do tech, concursos também, muita gente tá usando ele, acha ele legal. Tá, tô falando meu porque é uma questão de afeto e tô muito tempo com ele. Então eu amo ver o número de questões que eu fiz, me dá aquele incentivo. Mas é opinião pessoal de quem é old school, tá? Que estuda há 10 anos. Então foi porque eu treinei com layout. José, você usa o que? Concurso também ou você usava outro? Eu usava, no final usava aquele concurso. Eu, não que eu seja mais velho, tá? Mas eu usava o Revisasto, que era um livro enorme da Juspodium, de várias matérias, eu tinha de tudo. Eu tenho uma dificuldade em estudar em computador, tá? Então eu tinha tudo físico, até hoje eu uso meu caderno físico escrito à mão. Então não tinha monitoria, tá? Então eu fiz curso, aqueles cursos vídeo-aula. Durante o curso, fiquei um ano fazendo curso, preparando material, depois lei, questão e jurisprudência. Então era tudo físico. Aí depois eu fui para concursos. E aí gostei, tanto que aquela coisa assim, é muito legal, assim, tenha pelo menos uma plataforma, tá? Porque você consegue filtrar percentual de erro por matéria. Então, tô errando muito penal, ou tô errando muito constitucional, então, tenho que dar uma atenção maior. E não só isso, assim, ele vai dividindo por tema. Então, pô, tô errando muito controle de constitucionalidade, tenho que dar uma atenção maior ao controle de constitucionalidade. E isso no revisaço lá físico era impossível. Então é importante vocês terem esse controle, assim. Tudo que vocês puderem fazer para estudar mais, entender mais, aprender mais com menos tempo, tem que fazer, porque, sim, é aquela coisa, assim, se estudar muito vai passar, mas talvez, se eu tivesse estudado de uma forma mais estratégica, eu teria passado um ano antes. E, pô, um ano das nossas vidas foi uma mega diferença, né? Então, façam todo o possível para ter uma maior produtividade no estudo. E ao meu ver, gente, simulado no papel, porque não dá, não é igual você fazer a questão e ver comentário do que você fazer questão corrida. Tem que treinar tempo de prova. Simulado é papel e corrido, tá?
questões, treine, sim. Alguém usa outro, gente? Já que a gente está aqui no bate-papo, a Temisa falou que usa o TEC, que gosta. Alguém usa outros? Tá mutada, Então, viu? Tá no mudo, Artemisa. Ô, Jess, aproveitar, a Silvana tá aqui. Para notarial e registral, 6015-8935 CNN. Seria isso? Não só, né? ó, tá? Eu fiz uma listinha, Silvana. Esse arquivo eu vou disponibilizar para vocês, tá? São as leis que eu acho que tem maior chance. Resolução 55, acho que vai cair bastante, teve novidade. Então, ali tá a minha lista que eu acho que vai mais cair. Encerra ali? Não, mas eu tinha que elencar 10 temas. Então, dos 10 temas, eu acho que ali vai ter onde que vai estar um número maior de questões. E sobre questões, gente, uma coisa que eu acho interessante, sempre em véspera de prova, e sempre eu coloco para o pessoal da mentoria nas semanas de revisão. Primeiro, pegar aquele fio de questões que você fez e ir lá, não resolvidas. Você zerar. Zerei, vou nas que eu errei. Porque com as questões que você errou, você consegue fixar mais, você consegue entender por que que eu estava errando essas. E não tem problema a gente fazer questão repetida. Não tem. Tem uma hora que você decora a resposta, mas até você decorar, tem hora que você erra 3 vezes. E quando você vê lá no que concursos? Jéssica, você fez essa questão 5 vezes, delas 3 você errou. Aí dá vontade de morrer, porque uma vez você acertou, na outra você errou. Acho que ajuda muito. Nós temos uma pergunta da nossa amiga Simone. Vai, Simone. Eu queria perguntar o seguinte, você acha que a questão do ENAC vai vir no nível de OAB? Poxa, aí você me complica. Eu não sei qual é o nível que tá o AB hoje também. Já começa por aí. Não, porque OAB Até... antigamente, há uns 20 anos atrás, era meio que letra de lei, né? Cara crachá, cara crachá. E foi assim que eu passei na OAB. Agora, atualmente, parece que mudou um pouco o padrão, tá? No caso concreto, conforme tá na magistratura, mas eu acho que não tá tão difícil quanto a magistratura, não. Eu já andei dando umas olhadinhas. Não, o OAB tá um pouquinho mais difícil, mano. Às vezes eu faço para pegar ou dar um treino, mas não, são questões É. mais simples, né? Mesmo Você porque o OAB acha não que vai tem. ser do nível do FGV de Sergipe e Santa Catarina? Eu acho que a gente tem Algumas que Porque a esperar. Santa Catarina foi mais difícil do que a de Sergipe, eu achei. achei todas as difíceis. Eu acho que vai mesclar. Eu acho que vai sim fazer questão do AB, mas eu acho que o nível vai ser um pouco mais difícil, tá? Vai ser mais Mas parecido. você acha que é válido? Para Acho não válido. perder tempo, entendeu? Para não perder tempo fazendo questão da OAB, entendeu? Acho válido. Faz primeiro as do Enan, que são mais modernas, faça as de de cartório e depois pode ir, sim. Mais temas que receber Faz os menos. links da mentoria, uai. Nossa, eu já Termina, fiz todos! termina todos. Aí Todos de semana passada! abre Eu cargo arraso! para cargos bons, tá? Não vai para cargos Todos menores que e você botou na OAB. semana passada eu já fiz. Agora eu tenho que fazer mais. Tá, Ó, só para colaborar, a prova de cartório TJCRG para o Enan eu achei difícil, tá? Então quem fez, comparado com o Enan, achei um nível alto. Também achei. Principalmente o empresarial. Empresarial? Empresarial também. Aliás, empresarial está sendo arraso Agora, em todos os dúvida estados. empresarial. Mas eu dou civil empresarial também. De civil achei difícil. Empresarial, estou em dúvida se eu já coloquei questão do TJ Sergipe nas aulas, porque até para falar, a gente faz lá a revisão de 4 aulas, tá? Normalmente de empresarial. Até é bom para ter uma noção. Então, por exemplo, civil são 7 ou 8 encontros, e empresarial são 4. Então, até para ter uma noção mais da divisão de tempo de lá, como empresarial cobra menos no ENAC, então, assim, ainda teria que ter uma proporção maior de civil do que de empresarial. Se for puxar registros públicos, então, aí tem que ser lá em cima a proporção. É. Então seguindo bem, meu notebook descarregou. Eu fiz uma rápida
alteração técnica aqui. Espero não ter atrapalhado. Mais dúvidas, pessoal? Já podemos encerrar. Karine pôs. Sim, se continua 3 provas do Enem, você ainda continua com um percentual em 20% de aprovação. O, é, porque são três de 2 edições. Eu não vou lembrar percentuais, mas eu lembro que Amazonas a aprovação foi menor, que foi uma prova mais difícil, tá? E Foi aí mais, foi um geral. Karine, 33 mil inscritos para 6.500 aprovados, como o José Renato falou. Muita gente. A tia viu lá, vai ter Enem, meu filho, você está na faculdade, você tem que fazer. Pessoa formou, tem 5 anos, não estudou nada, vou lá ver o que que dá, se eu fizer o Enem. Acho a divulgação muito maior que o ENAC. Acredito em, tá? Também não acho que vai ser muito nível de aprovação, não. Acho que ele 35, 30, 35, acho o nível que eu acho que vai dar. Acho que vai ficar muita gente ali no limbo, tá? Com nota de 55 até 65. A- a- Até para facilitar, até para ter uma comparação, deve ter a mesma situação com o cartório. Sei, quem já está indo já para segundas fases deve perceber que são as mesmas pessoas. Quem já foi para 2 segundas fases. Então pensa assim, são por mais que tenha uma quantidade grande de inscritos, você tem ali um grupo que está sempre brigando, então eles estão aptos a passar para as próximas fases. Tem prova que passa, tem prova que não passa, tem prova que consegue nota melhor na discursiva, tem prova que não consegue. Então, gente, assim, não fica tão preocupado com a quantidade de inscritos também. Porque daquele grupo enorme de inscritos, você vai ter aquele mesmo grupo das pessoas que estão lá, assim. Quando é ordem alfabética, pessoal, todos os Jotas que passaram na minha época de magistratura, eu conheço. Todos os José é o mesmo grupo. Porque você chega, cansa, assim, você chega na sala e encontra sempre as mesmas pessoas. Então não fiquem tão preocupados. Apareceram 5 mil inscritos, 6 mil inscritos, 7 mil inscritos. Porque, primeiro que o importante é conseguir ali a habilitação. E segundo que, por mais que tenham menos pessoas ali, tenham menos pessoas desses aventureiros, tem aquelas mesmas pessoas passando, que costumam passar para a primeira fase, que vão conseguir passar no ENAC. Não fica tão preocupado. É que nem, por exemplo, São Paulo Magistratura tem 12 mil, 13 mil, 14 mil inscritos. Aí quem passa para a segunda fase de magistratura em São Paulo é a mesma pessoa que passou com você no TJ Rondônia, no TJ Acre, que tinha 1.500 inscritos. Então você acha que tem mais, o nível de dificuldade acaba sendo parecido. Igualzinho. A Tora é assim. Os primeiros lugares são primeiros em quase que o Brasil todo. Os aprovados são quase os mesmos. Ô, gente, eu não quero saber nada de negatividade, não. A prova vai ser difícil, vai ser. FGV é isso aí. Aceita que dói menos. Mas não quero saber de ninguém falando no grupo, vai ser muito difícil, que a gente não vai conseguir, que não sei o que. A gente vai conseguir sim. Aí, vai ser desafiador, mas vocês estão se preparando para isso e vai conseguir sim. Mostra aí, Pedro. Vamos finalizar aí com uma revisão para passar os temas, como a gente fala, repetição, repetição, repetição. Matérias que vocês não podem deixar de ver: registros públicos, civil e constitucional. Por quê? Número de questões de notarial e registral. Pode descer, Pedro. Eu nunca decoro o número. 60. Aí, gente, tá os principais temas que eu acho que são interessantes para revisar em 60 dias, tá? E nessa ordem aí os temas mais cobrados. Vai vir mais parte geral, depois registro civil, depois imóveis, depois notas, depois protesto, depois CD, depois PJ. E essa é a legislação que vai mais sair notarial e registral. Agora, civil. Constitucional primeiro. Vamos civil então. Constitucional. 9 questões. Esses são os 5 temas que eu acho que é a maior chance de cair. Então, revejam eles, tomem cuidado com a jurisprudência em direito constitucional, questões maiores. Então, se você já estiver cansado, deixa para fazer
intercalado, constitucional, que foi o grupo de matérias que eu vi as questões mais extensas. Civil, mais probleminhas para resolver. E 14 questões. Achamos que nosso civil vai ser mais prático, que foi no Enem. Civil é o coração do cartório, não tem como, deixa de lado. Pode passar, Pedro. E agora, Jéssica, completei registros públicos, civil e constitucional. Você vai colocar matérias secundárias. Ao meu ver, pegue a pior e a melhor. Primeiro, por quê? Na melhor você garante de fazer ali suas quatro, três questões, e na pior você ajuda que você não zera, tá? Então, aí são os temas que eu acho que para administrativo vão ser os temas que devem vir para a prova, que são os temas que têm mais pertinência com a gente. Improbidade de atos e poderes é certeza, tá? A outra é uma aposta. Pode passar. Empresarial, falência, recuperação, título de crédito, sociedade, colocaria ali também empresário, conceito de empresário, toda a parte empresarial que está no Código Civil, que é uma matéria simples e fácil de acertar se cair, e jurisprudência também. Acho que também vai ser uma das matérias mais difíceis, civil e empresarial. E tributário, eu acho que vai ser uma das matérias mais jurisprudenciais. Então, saber tudo que tem de tributo lá na Constituição, crédito tributário, tributos em espécie que tem a ver com a gente, especialmente TBI, TCMD, ITR, IPTU, ISS e jurisprudência. Não desanimem, quero vocês focados, animados, o ENAC tá aí. É desafiador para todo mundo. Então, o que a gente pode fazer é estudar e treinar muito, 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 muito. FGV é um desafio, é uma prova diferente, então tem que treinar com questões FGV, não tem como abrir mão. E estudar os temas que a gente acha que vai ter maior chances de cair. Quero agradecer ao Dr. Zé Renato pela atenção, pela participação, pelo carinho com a turma. E o que vocês precisarem, a gente está à disposição aqui. Vou deixar a palavrinha com o Dr. José. Bem, é isso aí, gente. É aí uma reta final, né? Dá aí o fôlego para conseguir abarcar o máximo possível de matérias. Aquela ideia, né? É a primeira prova, as pessoas ficam um tanto quanto ansiosas por conta da novidade, mas não tem grandes mistérios, assim. É seguir o que todo mundo já está fazendo, com uma outra alteração, principalmente essa questão dos casos concretos que a FGV costuma trazer. E um outro ponto, assim, até comentaram aqui no chat, que ó, as pessoas ficam tanto quanto ansiosas, nervosas pelo tipo, acha difícil. Cada um pode lidar e reagir de um jeito diferente. Claro que, assim, as pessoas ficam falando, pô, ele tá falando, ele já não tá nessa realidade e tal. Mas, querendo ou não, é uma dificuldade que é para todo mundo. A gente pode ficar aqui preocupado com isso ou pode utilizar isso como uma vantagem. E como olha, tem essa situação, eu vou fazer muita questão de caso concreto para entender a cabeça da banca. E aí eu costumo conversar com o pessoal, por exemplo, que vai fazer a segunda fase, que fala, pô, mas a prova é muito longa, a prova é extensa, às vezes tem discursiva, às vezes tem sentenças muito grandes. E aí o pessoal fala, pô, não sei se vou conseguir. E aí o que eu falo, olha, você pode utilizar isso para ficar agoniado ou pode utilizar isso como uma fortaleza. Porque às vezes você talvez não tenha o conhecimento jurídico maior do que uma pessoa que não vai passar. Mas o simples fato de você ter treinado muito e você conseguir escrever mais e conseguir preencher mais pontos do barema, do padrão de resposta do que os demais, vai fazer com que você passe. Então, ó, vou ficar aqui agoniado com isso ou vou meio que estudar pra caramba, fazer um bocado de questão de caso concreto, por mais que talvez eu não tenha o conhecimento jurídico ideal, mas o fato de eu pegar essa prática vai me permitir responder melhor. Então, assim, é quase até aquela ideia de você estar mais preparado ali para a prova, não só com conhecimento jurídico, mas com a prática ali. E aí você consegue os atalhos na sua resposta. Até porque a banca também coloca ali no peso, olha, eu vou fazer uma prova mais extensa. Então, querendo ou não, as pessoas vão ficar mais cansadas. E ela vai pontuar isso também.
Se você treinou o suficiente para chegar lá, responder a prova, tá ali já na sua última hora, e como você fez muito, você não tá cansado, você tá com tempo sobrando, isso vai te dar uma mega vantagem. É o que eu falei, por exemplo, de discursiva, assim, a mesma prova vale 10 pontos. A pessoa que são 25 questões responde 25, a prova dela vale 10. A pessoa que responde 20 questões, a prova dela vale 8. Se a pessoa deixa para responder as últimas 10 questões na correria no final, a prova dela vai valer menos do que o outro. Então, só pela sua prática, você consegue fazer com que sua prova tenha uma pontuação máxima maior do que do que as dos demais. Mas não seja concorrência, mas assim, a banca pondera tudo, assim, não é que eles chegam e falam, olha, vou botar aqui 40 páginas de prova e vou fazer uma prova extremamente difícil. Não, se eles vão botar uma quantidade maior de folhas, eles vão também compensar e colocando questões mais fáceis. Até porque não necessariamente aquela questão de um quarto de página é uma questão difícil, né? Mas é aquela questão de um quarto de página que podia estar lá só embaixo, assinar a alternativa correta. Então também essa dica aí de prova, de chegar, será que eu preciso ler aquela dissertação sobre o controle constitucional e a Constituição, e a história da Constituição, isso que no final vai me pedir só a classificação da Constituição de 88? Então, também esses bisus ajudam, tá? E é isso, gente. Foi um prazer, agradeço o convite aí da Jéssica. Estou sempre aí quando precisar de ajuda, estou à disposição. Se alguém quiser, depois me procura lá, rede social. Rede social não, né? Instagram só. Se tiver alguma dúvida, eu respondo por lá também. Por mais que não seja muito minha praia, como eu falei, eu indiretamente vivo um pouco isso, tá? Porque minha esposa está aqui na monitoria, deve estar assistindo aí, então todo mundo cumprimente ela, um cumprimento especial, né? Um beijo, meu amor. E é Brilhante, isso. Ô, professor, passa o arroba do Instagram, então? JR Oliveira Matos. Você bota aqui no chat. Boa. Pessoal da Ah, esse é um Instagram que não é exatamente profissional, tá? Mas podem perguntar por lá também as coisas. já começa também. Pessoal da mentoria, não se preocupem, a gente entra agora semana 5. Semana começa firme, comecem firme, leitura provavelmente 149. Vamos fazer pelo menos duas leituras, provavelmente 149, até ENAC, e fazer muita, muita, muita questão. Muita questão. A gente sabe que tem TJMG aí também no meio do caminho, depois, pouco tempo depois, mas a gente está com estratégia de estudo. Só lembrando. Só lembrando, ó, notarial e registral, civil e administrativo no ENAC é 83% da prova, tá? Qualquer percentual que a gente ganhar nessas três matérias representa muito ponto de acerto e a gente só precisa fazer 60%. Vamos ter isso em mente na hora de estudar e de fazer o cronograma, tá? Professor Zé Renato, muitíssimo obrigado, viu, pela disponibilidade, conhecimento. Você é fera. Muito obrigado. Obrigado, Jéssica. beijo, pessoal. Muito Tá, obrigada. gente? Eita. E vocês viram que o Pedro é meu amigo, né? Valeu, gente. Tchau. A gente admira, né? Me adota, inclusive, José Renato, você e a Ana. Tchau, pessoal. Bons Tchau. estudos. Vou encerrar aqui para todo mundo. Valeu. Tchau.